Bom pessoal, mais um vídeo aqui no canal que eu vou falar sobre componentes falsos. E é a mesma história daquele primeiro vídeo lá que eu postei sobre o TL072 e o NE5532, que são amplificadores operacionais duplos. Um é o JFET, né? Ele tem entrada JFET, que é o TL, e o NE tem entrada com transistor bipolar. São operacionais muito usados aí, principalmente em áudio. E lá eu mostrei, fiz alguns testes com o osciloscópio, né, a protoboard, e os testes mostraram que ambos os modelos não chegavam nem perto, nem próximo ali das especificações mínimas, principalmente no quesito resposta em frequência, que no caso de um amplificador operacional falso, geralmente essa é a característica que mais é impactada, né, pela questão da falsificação. E aqui hoje, então, nós temos de novo a estrela, né, TL072, sendo aí utilizado num pedal. Esse daqui no caso é um clone do clássico pedal de overdrive, né, o Klon, que é um overdrive aí que tem uma grande procura, né, extremamente raro e absurdamente caro. Se você comprar um original aí, você vai pagar muitos milhares de dólares. Tem gente vendendo aí a milhares de dólares um pedal Klon original. E o que eu acho um absurdo, porque é um pedal assim, não tem nada demais, né? É um projeto muito legal. Realmente a sonoridade dele é ímpar, né? É única, mas não justifica tamanho preço. Então, o mercado está inundado aí de clones, e clones muito bem feitos. Como é o caso desse daqui, né? Eu cobri o nome aqui do fabricante para não expor a marca, mas é um fabricante nacional e é muito bem feito esse clone. É muito caprichado, vocês vão ver a placa, muito bem feitinha mesmo. Assim, não estou aqui para reclamar da construção, né? Na verdade, assim, é aquela história. Componente falso às vezes pega até mesmo o técnico mais experiente, a pessoa mais experiente, porque as falsificações estão ficando cada vez melhores. Então, mesmo quem tem muita experiência, às vezes cai nessa, e a gente só percebe ali fazendo testes, enfim, fazendo uma investigação mais aprofundada. Vocês vão ver dois TL072 falsos instalados nesse equipamento, e por incrível que pareça, né, na verdade eu não esperava menos, né, não é novidade para mim, mas o número de série dessas duas peças é exatamente o mesmo daqueles que eu mostrei no vídeo, que eu os tenho guardado até hoje. Aqueles do vídeo que já fazem 2 anos que eu postei o vídeo. E é exatamente o mesmo número de série. Que é esse daqui, ó. Não sei se vai ser possível enxergar o número de série. 71MB WQ. Porque é aquela história, né? O cara que vai falsificar componente, ele não tá nem aí pro número de série. Esse número de série é só para dizer, só para ficar parecido com uma peça original. Mas ele não indica absolutamente nada. Não indica data de produção, local em que foi feito. Não tem significado nenhum esse número de série. É simplesmente uma escolha aleatória de números e letras sem nenhum sentido. Então é muito comum, durante vários anos, o mesmo fabricante, o mesmo falsificador, né, inundar aí o mercado de componentes seguindo o mesmo número de série, né? Independente se o componente foi feito ano passado, vai ter o mesmo número de série de um componente feito esse ano, porque eles não estão nem aí, assim, não tem, é o que eu falei, não tem sentido esse número
esse serial number, né? Então nós temos aqui, ó, 3 circuitos integrados. Esse daqui é um conversor DC-DC, é o TC1044, que o projeto original do Klon, ele trabalha com tensões maiores, né, do que as tensões nominais aí de pedais, né, que é mais 9 volts. Então ele trabalha com as tensões simétricas, o que dá mais ganho, dá mais punch, né, na sonoridade. Então para isso ele usa um conversor DC-DC, conversor para criar essa tensão negativa, né, para fazer os operacionais operarem com tensões positivas e negativas. Então esse componente aqui é original. Esse daqui é um microchip, é original. Agora, olha o que nós temos aqui. Vou tentar aproximar, vamos ver se pega. Olha aí, o TL072. Aqui também, ó. Mesmo serial number. Aqui tá 81MDBWQ. Esse é o serial number dos dois TL72 aqui. E olha o que eu tenho aqui. Esse daqui é uma peça que eu guardei, daquele lote falso que eu usei para fazer o vídeo, né? Eu comprei na Santa Efigênia, numa loja bem conhecida, na rua dos Timbiras, né? Timbiras. Quem conhece sabe a loja a qual estou me referindo aqui. Eu não vou falar nome, né? Não vou citar nomes. Mas exatamente o mesmo número de série, ó. Qual que é o problema que isso causa, né? Vou mostrar para vocês. Vou ligar o pedal. Vou injetar um sinal, uma senoide, né? Apenas para fazer um teste. Depois nós vamos ver a questão sonora. Então vou injetar um sinal senoidal de 400 Hz. Aqui o pedal está no modo bypass, então, ó. Esse é o sinal senoidal. Agora vou colocar no modo, vou ligar o pedal efetivamente, né? Bom, a senoide, a gente espera-se, né? Por ser um drive, né? Um pedal de distorção, espera-se uma deformação daquele formato original, né? O original é isso. Então é normal que isso deforme, é esperado inclusive. Aqui os controles estão todos no máximo, né? Os controles são 3, o output, que é o volume, né? Os agudos e o ganho. Então isso aqui, ó, mexendo no ganho, tá vendo? Eu atuo na amplitude da onda, mexendo nos agudos, no brilho, né? Atuo no formato. E o output também trabalha com amplitude. Bem simples, né? Agora a questão que eu quero que vocês observem são essas pontas aqui, ó. Esse daqui é o problema. Isso daqui, pessoal, chama-se distorção crossover. O amplificador operacional, na saída dele, de modo geral, né, todos os operacionais, ele possui um par de transistores, né, um PNP e um NPN, trabalhando em push-pull. Cada semiciclo do sinal, semiciclo positivo, é um transistor que conduz, e no semiciclo negativo é o outro. Eles trabalham em conjunto. E durante a transição de um semiciclo para o outro, se esse par de transistor NPN e PNP não estiver polarizado corretamente, ocorre a chamada distorção crossover. Passa-se a ter uma região em que não há condução de sinal. Isso não pode acontecer, principalmente se tratando de áudio.
porque gera distorção harmônica. Por que isso está acontecendo? É exatamente o que eu mostrei ali no vídeo que eu fiz há 2 anos, né? 2 anos passados aí. O componente falso, ele não consegue produzir uma saída linear. Então isso daqui é um defeito na fabricação do semicondutor. Apenas a título de comparação, né? Que eu não tenho outro clone para poder comparar, né? Então eu vou usar aqui um Tube Screamer, é um clone que eu fiz já faz um bom tempo. Apenas para mostrar, assim, são pedais da mesma classe, né? São overdrives, então só para vocês terem uma ideia de como deveria ser o sinal, né? Então essa é a saída do Tube Screamer. Também com os controles todos no máximo. Então a transição entre a parte positiva, que é dessa linha para cima, e a parte negativa, né, da linha para baixo, ela é uniforme, não tem aquelas pontas que nós vimos. Então esse é um sinal proveniente de um amplificador operacional de qualidade, ou sem defeito no caso, né? Poderia ser um amplificador até original, mas com defeito. Mas nós vimos que a numeração dessa peça é a mesma daquela lá que eu mostrei no vídeo. Todo um lote aí de componentes falsos. Infelizmente, eles ainda são fabricados e ainda estão sendo vendidos aqui no nosso mercado, né, no mercado brasileiro. E esse é um pedal que foi fabricado nesse ano, inclusive. Vou mostrar aqui a parte de trás, a tampa, né, a data. Ó, 26/6/2021. Então esse é o teste do clone overdrive. Antes de trocar, antes de fazer a modificação dos operacionais, né? Então, primeiro som limpo, para vocês terem uma ideia, né? Agora vamos começar aqui com o drive no mínimo. Deixar tudo aqui. O output eu vou deixar aqui porque ele tem uma saída muito alta, senão vai distorcer ali no ampli, né? Vou deixar assim, ó. Som bem fechadão, né? Então, o drive praticamente não aparece aqui, né? E começa a saturar aqui, né? Se eu coloco os agudos no máximo, ó, já começa a perceber uma saturação. E aí, notem uma coisa no som. Vou tocar aqui uma corda, ó. Dá pra nitidamente ouvir esse catarrinho, né? Esse raspado, né? O que está acontecendo? É a distorção crossover que está atuando aqui, causando esse defeito, né? É uma coisa horrível, né? Na sonoridade, estraga a sonoridade do pedal, né? Isso com ganho no mínimo, né? Agora, se a gente aumentar o ganho, vou colocar aqui na metade.
Aí já vem mais do drive mesmo, né? Característico. E com os agudos no máximo, que a gente percebe essa distorçãozinha crossover, esse catarrinho no som, né? Com ganho no máximo a gente não percebe tanto, né? Porque ele começa a aparecer mais o drive dele mesmo, né? Mesmo assim, a sujeira aparece conforme os acordes vão morrendo, né? Conforme a nota vai morrendo, ó. Para corrigir esse problema, vou trocar, substituir esses dois operacionais e vocês vão ver a diferença que isso vai fazer, tanto em termos de som, principalmente ali no osciloscópio, né? Porque sonoridade também é uma coisa muito subjetiva. Isso vai muito do ouvido de cada um, né? Acabei de realizar a troca dos operacionais. Vou mostrar aqui a diferença no osciloscópio. Vou colocar o pedal assim. Então temos aí pedal no modo bypass, né? Mesmo sinal que eu havia injetado no pedal antes de ter os operacionais trocados, né? Uma senoide com 400 Hz. Um sinal limpinho aí. Agora eu vou chavear o pedal, vou ligar ele, né? De fato. E olha só a diferença. Aqui os controles estão no máximo, tá? Todos eles. Não vemos mais aquelas pontas, né? Típicas da distorção crossover. O controle de ganho também está atuando de forma muito mais macio, né? Assim, visualmente falando, né? Vamos ver na sonoridade, mas só de olhar assim, o ganho ele tá bem diferente mesmo, a atuação dele. Bom, agora a sonoridade do clone, já com a modificação. Aqui no modo bypass, né? O bypass desse pedal, ele não, no caso dessa unidade aqui, ele não é true bypass. O sinal ainda passa por um buffer antes de seguir para a saída, né? Efetivamente. Então, lembrando que eu deixei o amplificador, os controles exatamente na mesma posição, tanto do ampli quanto da guitarra, justamente para ser uma comparação fiel, né? Agora o pedal no modo drive. Vou testar aqui os controles no mínimo, né? Vou deixar o output mais ou menos na posição em que estava no primeiro teste. Som bem fechado, né?
para sentir uma diferença aí na atuação dos agudos. Parece que ele está abrindo até mais o som, né? Vou colocar o ganho aqui, um pouquinho de ganho. Então, reparem que ganho no mínimo, você tem a saturação normal em overdrive, né? Aquela saturação bem leve, né? Sem aquele rasgado, aquele catarrinho, né? Que nós estávamos ouvindo no pedal antes da modificação. Se eu abrir aqui os agudos, então, né, lembra que antes, conforme as notas iam morrendo, a gente escutava mais daquele rasgado, né? Agora praticamente zerado. Então não tem mais aquele rasgado no final das notas, né? Que era a distorção crossover. E agora reparem que o timbre está bem mais aberto, bem mais característico mesmo do Klon, né? Que a grande diferença, assim, pelo menos que muitos falam, né? Até mesmo o criador do Klon já falou isso em entrevistas, é que ele é um overdrive, comparado com o Turbo Screamer, ele é mais aberto, ele tem uma sonoridade mais aberta, ele puxa mais para os agudos, né? Tem um som mais cristalino, mais brilhante, vamos dizer assim, né? Então realmente sumiu o problema do rasgado, né? Principalmente no final das notas. E revelou o verdadeiro timbre do Klon. Então vejam a diferença que faz usar componentes de qualidade, principalmente os operacionais. Qual que é a diferença visual entre essa peça falsa, né, que nós vemos aqui instalada no pedal, e uma original? Então eu tenho aqui, ó, a original da Texas Instruments. Eu mostrei tudo isso no vídeo lá, tá, pessoal? Em mais detalhes, se vocês quiserem assistir o vídeo, eu recomendo. De cara a gente já nota, ó, na falsa nós temos esse detalhe aqui, né? E na original não tem, no lugar tem essa bolinha. Outra coisa é o tamanho da fonte. Na falsa é um pouquinho menor e ela é mais fina também. E o símbolo
né? Uma coisa absurda aí e diferente é o símbolo, tá vendo, ó? Esse símbolo aqui nada a ver na peça falsa. E no original, completamente diferente, tá vendo? Outra coisa que eu mostrei naquele vídeo, teste do ímã, né? Ó, a peça falsa é atraída e a original não. Na verdade ela é atraída muito fraquinho. Não é nem o suficiente para levantar, né? E essa aqui não, ó. Bom, decidi aproveitar esse vídeo para fazer algumas considerações sobre o teste do ímã para identificação de componentes falsos. Então, quando esse teste deve ser aplicado, né? Então, tem aqui vários tipos de componentes, não só integrados, né, mas transistores. Eu vou mostrar para vocês que nem sempre o teste do ímã ele é fiel. No caso de componentes de amplificadores operacionais, circuitos, dispositivos lógicos, né? Família TL, CMOS, encapsulamento DIP e também encapsulamento SMD, ele é um teste que posso afirmar aí com 95% de certeza que ele é válido. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tenho aqui, por exemplo, esses dispositivos, o TCA785. São originais, fabricados pela Infineon. Então, ó, o ímã ele não atrai. E aqui eu tenho, por exemplo, ó, inúmeros integrados aí da família TTL e CMOS. Vou mostrar para vocês aqui, ó, praticamente todos originais também, ó. Nenhum deles é atraído por ser original. E eu tenho algumas falsificações, ó. Esse daqui, por exemplo, é um circuito, é um SN74LS02. Ele é falso. A gente percebe não só pelo fato de ser atraído pelo ímã, mas a pinagem, ó, é brilhante. Isso já é um indício de que há algo estranho, porque os integrados originais, eles não apresentam essa pinagem estanhada, ó. Não sei se conseguem perceber no vídeo a diferença. E o mesmo vale também para a família CMOS. Aqui eu tenho vários componentes CMOS originais. O ímã não atrai nenhum deles. Então, para integrados encapsulamento DIP ou SMD, a regra do ímã é muito bem-vinda. Ela funciona a maioria das vezes. Você pode ter aí uma boa precisão aí para detectar falsificações ou não, né? Agora, quando a gente fala de transistores, aí que começam os problemas desse teste do ímã. Por exemplo, eu tenho aqui vários dispositivos, né? Vários transistores, no caso, ó, encapsulamento TO220. Eles são originais, da ON Semiconductor. Esse aqui é da National, transistor usado. Veja que nenhum deles é atraído também, ó, pelo ímã. O mesmo vale aqui para esses transistores 2SC4793 e o SA1837. Ó. É um encapsulamento TO220. Ele não contém partes metálicas, né, atraídas por ímã. Mas isso nem sempre acontece com transistores. Por exemplo, esse daqui, ó, eu tenho alguns JFETs, é o 2N4091, fabricados pela National. Encapsulamento é o TO18, se eu não me engano, esse daqui. Ele é metálico, né, com pinagem banhada a ouro. São transistores já obsoletos há muito tempo, né?
Eles são originais, eu comprei isso daqui de um distribuidor confiável, super confiável, nos Estados Unidos. Faz muito tempo que eu os tenho aqui no estoque. Mas olha só, eles são atraídos pelo ímã. Por quê? A parte metálica, que é o encapsulamento, né? Ela contém metal ferroso. Então o teste do ímã nesse caso não vale. Se eu pegar uma falsificação desse componente, ela vai ser atraída da mesma forma. Agora, transistores em encapsulamento como esse daqui, né, o TO92, clássico, né, TO92. Por exemplo, esse daqui é um original da Philips, ó, 2N5551. Olha, ele não é atraído pelo ímã. Então a regra, ela não é válida para todos os tipos de encapsulamento, né? Precisa tomar cuidado, porque nem sempre quando o ímã atrai, significa que a peça, o componente seja falso, né? Agora, tem o seguinte, nem todas as falsificações têm componentes com material ferroso. Esse é o exemplo aqui, eu tenho esses reguladores, é o 7809 e o 7809 também. Esses dois eu já confirmei por testes, eles são falsos. Tem até uma interrogação que eu marquei com caneta aqui. E eles, ó, não são atraídos pelo ímã. Até mesmo o ímã mais forte não consegue atrair. Mas são falsificações. O teste verdadeiro você faz na protoboard, na bancada, colocando o componente, né, nas condições de trabalho, para ver se ele de fato está desempenhando a função adequada, de acordo com as especificações do datasheet. Esse é o verdadeiro teste. O ímã, só para a gente ter uma noção ali, uma primeira ideia, né? Se a peça, enfim, é falsa ou não. E também, ó, outros tipos de encapsulamento, né? Por exemplo, esse daqui, ó, é o TO39. Esse aqui é um transistor BFW 16A. Esse é o 2N1613, ambos originais. E eles são atraídos pelo ímã, mesmo sendo originais. Porque é um encapsulamento que contém material ferroso. E se eu pegar esse daqui, ó, que é um transistor falso, uma falsificação muito mal feita, do 2N1711, muito mal feita mesmo, isso daqui é um absurdo. Também é atraído pelo ímã. Então, para determinados tipos de encapsulamento, essa regra do ímã não é válida. Diodos, a mesma coisa. Existem diodos, esse aqui, por exemplo, ó, é o N4148, original da Philips. Ó, é atraído pelo ímã. Esse daqui, por exemplo, é um N942B, é um Zener de precisão, né? Ele tem pinos dourados, mesmo assim é atraído pelo ímã. Esse aqui também é um N825. São todos originais, tá? São atraídos pelo ímã. E você pega alguns resistores originais, resistor aleatório aqui. Ele não é atraído pelo ímã, somente no centro, no corpo dele. Mas os terminais não são atraídos. Vou pegar uns resistores aqui, desses bem baratinhos aí de 5%, ó. São atraídos pelo ímã. Então, de modo geral, resumindo, encapsulamentos de integrados, né? Tipo DIP e os do tipo SMD, sejam aí operacionais, circuitos lógicos, o teste do ímã é válido para a maioria dos casos. Para transistores, depende do encapsulamento.
Agora, de novo, tem exceções? No caso de CIs, tem. Eu vou mostrar uma aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho dois integrados, é o AD587K e o AD587LQ. Eles são tensões de referência de precisão de 10 volts. Esse daqui, o K, ele é encapsulamento DIP padrão. Esse daqui é o CER-DIP, é o cerâmico, encapsulamento cerâmico. Ambos são originais, eu comprei isso daqui na Farnell, quando ainda existia aqui no Brasil, né? Veja, o encapsulamento plástico, que é o DIP, ó, não é atraído. Já o encapsulamento cerâmico, então, é uma regra, como eu falei, você só vai ter certeza se testar o componente. Porque não dá para pegar o ímã, sair testando aí tudo que você vê pela frente e taxando de falso ou verdadeiro, né? E eu já peguei componentes verdadeiros, falsos. Era um AD, acho que 586, se não me engano. Era uma tensão de referência falsa. E que não era atraída pelo ímã. Muito parecida com essa. Mesmo jeito aqui, a serigrafia, da mesma forma. Uma falsificação muito bem feita. Porém, um componente falso. Ele simplesmente nem funcionava, para se ter uma ideia. E as letras também eram deformadas, né? Eram diferentes, né? Então isso é uma coisa para a gente olhar também, né? No TL072 tem a questão do ímã, né? Que bate com o que eu estou falando aqui. E tem a questão, o problema mais gritante é a questão das letras lá, né? E do próprio encapsulamento. As letras absurdamente diferentes, o encapsulamento diferente, o formato dele, né? Aquele chanfro, né? Que é inexistente no original e na falsificação tem um chanfro lá. Então, quer dizer, isso é uma coisa que nem precisa de um ímã para a gente já perceber aí que tem algo errado, né? Então, espero que essa dica os ajude a identificar esses componentes falsos e para a gente também ir combatendo isso, né? Para a gente reclamar com os distribuidores, ficar em cima para não acontecer de novo. Porque isso é ruim para todo mundo, né? Isso é ruim não só para o técnico que faz os reparos aí, que tem dores de cabeça enormes, mas para o engenheiro que faz projeto, enfim, para a indústria, né? É só problema, só dá problema, componente falso só dá problema, só dá dor de cabeça. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que tenham gostado. Peço aí para que deixem um like e se inscrevam também no canal e deixem seus comentários, né, ou perguntas que farei aí o possível para respondê-las dentro das minhas capacidades, né? Então obrigado aí pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.